E aí, tudo bem? Eu sou o Almeida e nesse vídeo aqui a gente vai ver sobre Media Queries e como a gente pode usar elas para alterar a estilização dos elementos baseado no tamanho da tela. Para isso eu já criei aqui dois arquivos, um index HTML e um index CSS. O meu HTML tem simplesmente uma div aqui sem nada, e no CSS eu tirei toda a margem e padding de todos os elementos e estilizei aquela div para ter a largura e a altura de 80% tanto da largura quanto da altura do dispositivo e o background color cinza. Então aqui na esquerda a gente consegue ver o resultado, né, através do Live Server. E agora eu vou começar a utilizar as Media Queries para a gente começar a entender como cada uma delas funciona. Vamos escrever agora a nossa Media Query. Para isso a gente vai utilizar uma sintaxe que é um pouco diferente. A gente vai escrever @media e agora tem que escrever em qual tipo de mídia que isso aqui se aplica. Então a gente vai colocar screen e agora escreve end para continuar. Entre parênteses, eu vou colocar qual é o tamanho mínimo da tela que essa regra se aplica. Só que aqui é invertido. Então, se eu quero que essa regra se aplique quando a tela for menor do que 300 pixels, eu vou escrever max width 300 pixels. E eu coloco aqui os blocos. Agora eu defino aqui o bloco de estilização. E dentro desse bloco eu vou selecionar os elementos de maneira normal, como eu já faço dentro de um CSS padrão. Da mesma maneira que eu faço dentro de um arquivo CSS. Eu vou selecionar a minha div e definir a estilização para ela de background color red. Quando eu seleciono aqui o meu elemento mais uma vez, eu não preciso repetir as propriedades que eu não vou alterar. Então, se o meu elemento vai continuar com a mesma largura e a mesma altura, eu não preciso vir aqui e colocar mais uma vez as definições da largura e altura. Porque o CSS ele funciona de maneira cascateada e as Media Queries vão funcionar como se fosse um nível a mais nesse cascateamento. Então, se no meu CSS normal eu já falei que ele vai ter a altura e largura desses valores aqui, na minha Media Query eu não preciso redeclarar essas propriedades, porque ele já vai inferir elas automaticamente, a não ser que eu queira alterar. Nesse caso eu queria alterar o background color, então por isso que eu vim aqui, coloquei de novo e aí coloquei um valor diferente. Então, como eu falei, essa regra aqui vai se aplicar quando a tela for menor do que 300 pixels. Para a gente fazer o teste, eu vou vir aqui no meu navegador e apertar F12 para abrir o DevTools. Agora, com o DevTools aberto, eu vou arrastar essa tela aqui até ele ficar com menos de 300 pixels. Então, ali em cima você consegue ver até 356, 340, 330, 310 e agora ele ficou com um background vermelho porque ele está com o valor menor do que 300. Uma coisa interessante de ver é que o valor aqui ele também aplica quando a sua tela for exatamente igual ao valor que você colocou aqui. Então aqui eu vou deixar em exatamente 300 pixels, ó. Então quando ele é exatamente 300 pixels, ele também aplica esse valor aqui. E agora eu posso colocar variações, né? Então vamos supor que essa regra aqui vai se aplicar quando a tela é menor do que 300. Se eu vim aqui e colocar uma outra regra, então mais uma vez vou escrever @media screen e eu vou colocar um end e dentro de parênteses eu vou colocar que agora a próxima query vai ser para telas menores do que 400 pixels. E vou fazer a mesma coisa, vou selecionar a minha div e colocar um background color de green agora. Perceba que agora essa regra aqui sobrescreveu a outra. Então, antes ele estava com a cor vermelha quando a tela era menor do que 300. E agora ele está com a cor verde porque eu falei que quando a tela for menor do que 400, ele vai ficar com a cor verde. E aí, como 300 também é menor do que 400, ele vai ficar sobrescrevendo, né? Então, ao contrário de como o CSS funciona por padrão, né? O CSS, por padrão, quando você altera a ordem das coisas, na verdade não tem alteração nenhuma, mas a parte da Media Query é diferente. Então, se eu simplesmente vir aqui, pegar essa Media Query e recortar ela daqui e colocar antes da outra, agora eu vou salvar o arquivo e vou diminuir. E pronto, agora ele ficou vermelho aqui. Então agora, quando a minha tela é menor do que 300, menor ou igual, né? Então se a minha tela é menor ou igual do que 300 pixels, ele vai ficar com background vermelho. E aí se eu passar aqui, nem que seja 1 pixel, ele já vai ficar verde, porque agora ela é menor do que 400 pixels. E se a minha tela for maior do que 400, ele vai voltar a ser cinza. Bom, então é assim que a gente faz as variações aqui de utilização, baseando-se na largura da tela.
A gente vai usar isso aqui muito na parte de responsividade dos sites, né? Então fazer eles ficarem adaptados tanto para celular quanto para tablet e também para o computador. Relembrando mais uma vez que a ordem das media queries nesse caso importa, sim, ao contrário do resto do CSS, né? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!